Vamos aí à correção aí da primeira questão, né? Que diz, determine a medida dos lados desconhecido em cada triângulo retângulo. Então, a letra A aí que nós temos aí, você tem que identificar primeiro quem é a hipotenusa. A hipotenusa sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, esse é a hipotenusa e os outros dois são catetos. Então, eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que dá 400. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. Então, x ao quadrado vai ser igual. Ora, 400 mais 225 dá 625. E aí você lembra, ó, para tirar esse quadrado aqui, você tem que colocar o outro lado na raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada e mais ou menos 625. Só que esse x aqui nosso é o comprimento e não existe comprimento negativo. Então, você esquece essa parte negativa e diz que x é igual, só considera a parte positiva. Então, igual a raiz quadrada de 625, 25 centímetros. Pronto, ó. Moleza demais, né? Então, essa é a letra A. Aqui, ó, na letra B, você vai ter que o 25 é a hipotenusa. O Y e o 24 serão os catetos. Então, eu tenho que o quadrado, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí você poderia se perguntar, professor, mas professor, por que você trocou aqui a soma dos quadrados catetos igual ao quadrado da hipotenusa? Você tem que lembrar que é vice-versa, viu? Então, se eu estou procurando um cateto, então é melhor eu colocar ele primeiro e depois a hipotenusa. Mas se eu estou procurando a hipotenusa, então eu coloco a hipotenusa primeiro. Então, você vai ter, ó, que y ao quadrado mais... Quanto é 24 ao quadrado? 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que dá 576. 25 ao quadrado, 625. E aí, ó, para eliminar isso daqui, o oposto. Então, vai ficar y ao quadrado igual a 625 e o oposto de 576 menos 576. Logo, y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 625 menos 576 dá 49. Muito bem. Consequentemente, eu desconsidero a parte negativa e aí eu vou ter o quê? Que y vai ser igual a raiz quadrada de 49, perfeito, 7 centímetros. Rapaz, é fácil demais, né? Então, a primeira coisa que você faz é só identificar quem é a hipotenusa. Então, ó, aqui o z vai ser a hipotenusa. Se ele é a hipotenusa, esses dois são catetos. Então, z ao quadrado... A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, z ao quadrado vai ser igual. 20 ao quadrado dá 400 e 10 ao quadrado dá 100. Z vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 500. Só que 500 não tem raiz quadrada. Então, como é que eu faço? Eu posso dizer que z vai ser igual só o mais, né? Raiz quadrada. Quem é 500? É 100 vezes 5. Ora, raiz de 100 tem. Então, z vai ser igual a 10 raiz de 5 centímetros, né?
O 5 não tem raiz exata, então ele fica dentro do radical. Aí, ó, o W é cateto. E aqui é cateto. Então, esse daqui, o maior, é a hipotenusa. Como eu estou procurando o cateto, então W ao quadrado mais 8 raiz de 5 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado. Então, W ao quadrado vai ser igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai ser 64. Eu vou botar o maisinho aqui, certo? Então, 64, e aqui eu elimino o radical. Então, vai ficar 64 vezes 5. E 24 ao quadrado, nós já vimos que é 576. Então, W ao quadrado mais. Quanto é 64 vezes 5? Dá 20, vai 2, 32. Então, dá 320, igual a 576. Ora, então W ao quadrado vai ser igual a 576 menos, porque aqui é o oposto vai ser 320, né? Então, elimina e o oposto aparece lá. Logo, W vai ser igual. Subtraindo isso daí, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 6, 5, 2. 256. Logo, W vai ser igual. Desconsidera a parte negativa, porque não existe comprimento negativo. E aqui vai ficar mais 16 centímetros. Pronto. Resolvido a primeira questão. Ele diz na segunda que você tem a seguinte situação. Conhecido como papiro matemático de Cairo, datado de 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, esse papiro contém 40 problemas de matemática, dos quais 9 lidam exclusivamente com o Teorema de Pitágoras. Então, ele quer que você resolva um dos problemas que tem no papiro de Cairo. Como é esse problema? Ele diz o seguinte, que uma escada de 10 cúbitos está com os seus pés a 6 cúbitos da parede. Então, ó, essa escada tem 10 e está a 6. Ele quer saber qual é a distância da escada. Então, ele quer saber isso aqui. Como é uma parede, então o ângulo é de 90 graus. O 10 vai ser a hipotenusa e aqui vão ser os catetos. Como eu estou procurando o cateto, então x ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Ok? Então, x ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado é 100. Então, para eliminar isso daqui, o oposto. Então, vai ficar 100 menos 36. X ao quadrado vai ser igual a 100 menos 36, dá 64. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. Como é comprimento, não existe comprimento negativo. Então, x vai ser igual a raiz de 64, isso, 8 cúbitos. Pronto, ó. Moleza demais, rapaz, uma questão tão fácil como essa. Na terceira questão, ele pede para você calcular a área dos polígonos, né? Então, ele quer a área desses polígonos. Para você saber a área desses polígonos, basta você saber os catetos. Se você souber os catetos, né, então tem como você determinar a área desses polígonos. No caso do triângulo, né? Então, ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Como eu estou procurando o cateto, então o que eu vou fazer? X ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 17 ao quadrado. Eu vou ter que x ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 64. 17 vezes 17, 289. Para eliminar esse indivíduo, o oposto.
Então, x ao quadrado é igual a 289 menos 64. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5, 2, 2. 225. Como é comprimento, eu vou desconsiderar o comprimento negativo. Então, vai ficar igual a 15. Pronto, ó. 15 centímetros, certo? Se eu sei um cateto e sei o outro cateto, um dos catetos funciona como a base e o outro vai funcionar como a altura. Então, a área aí vai ser base, lembre, área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a base de 1 vai ser 15, a altura vai ser 8, dividido por 2. Então, você vai ter aí, ó, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Como um vai funcionar como base e o outro vai funcionar como altura, dividido por 2. Então, 15 vezes 8 dá 40, vai 4, 8 e 4, 12. 120. Dividido por 2 dá 60 centímetros quadrados. Pronto, essa é a área do triângulo, ok? Nessa outra situação, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Ele diz que daqui para cá é 5. Então, se você passasse uma linha aqui, ó, paralela a essa daqui, aqui também seria 5 centímetros. Como o todo é 17, 17 menos 5 vai ficar isso mesmo, ó, 12 centímetros. Porque 12 mais 5, 17, ok? E aqui, ó, os ângulos são de 90 graus, certo? Então, nessa situação, você tem que descobrir quanto é essa altura desse triângulo. Vai ser a mesma altura desse daqui, ó. Certo? Então, aqui é um triângulo retângulo. E aí você determina quanto é a medida desse cateto, né? Já que o 13 aqui vai ser a hipotenusa. Então, eu tenho que h ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Então, você vai ter que h ao quadrado mais 12 ao quadrado, perfeito, 144. 13 ao quadrado, isso mesmo, 169. Então, h ao quadrado vai ser igual a 169 menos, né? Porque para eliminar isso daqui é o oposto, 144. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 169 menos 144 dá 5, 2, 25, né? Perfeito. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 25, 5 centímetros. Bacana demais. Pronto. Agora, esse daqui é um trapézio. Como é a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, você vai ter aqui que a área vai ser igual. Quem é a base maior? 17. Quem é a base menor? 5. Vezes a altura, que eu acabei de descobrir que é 5, dividido por 2. Então, a área aqui vai ser 17 mais 5, 22, vezes 5, dividido por 2. Então, a área aí vai ser 22 vezes 5, dá 10, vai 1, 10 e 1, 11. 110 dividido por 2. Logo, a área vai ser igual a... Dá 5, sobra 1, 5. 55 centímetros quadrados. Pronto, ó. Moleza. Você determinou a área desse trapézio, 55 centímetros quadrados. Na quarta questão, você tem aí, qual é a medida da diagonal de cada quadrado, né? Olha, lembre que para você ter a diagonal, você vai ter que ter esse segmento aqui, ó. É um segmento que sai de um vértice, vai ao vértice oposto, formando
sempre não consecutivo, certo? Então, ó, é um quadrado, então significa que esse ângulo é de 90 graus. Se esse ângulo é de 90 graus, então você tem ainda mais que aqui, ó, vai ser 4 centímetros, certo? Porque é um quadrado e todos os lados são iguais. Isso daqui é a diagonal. E a diagonal vai funcionar sempre como a hipotenusa. Então, você vai ter que a diagonal ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16. Logo, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de quanto? Perfeito, ó, muito bem, 32. Então, a diagonal aqui vai ser igual. Ora, 32, eu posso dizer que 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2. Né? Por que eu escolhi o 16? Porque o 16 aqui, ó, está aparecendo duas vezes. E eu sei que a raiz quadrada de 16 é quanto? Perfeito. Então, 4 raiz de 2, porque o 2 não pode sair da raiz, certo? Então, aqui, ó, partindo para a segunda, você vai ter também aqui, ó, diagonal, e aqui vai ser 5 centímetros. Então, do mesmo jeito, diagonal ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Diagonal ao quadrado vai ser igual a 25 mais 25. E aí, ó, eu vou escrever esse 25 do mesmo jeito que eu escrevi lá. 25 vezes 2. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 25, eu sei que é 5. E o 2 fica dentro da raiz. Centímetros. Pronto, ó. Moleza demais isso aqui, rapaz. Então, ó, diagonal. Aqui é 3. Diagonal. Então, você vai ter aí, ó, que a diagonal ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 9 mais 9. Então, a diagonal vai ser igual, ó, do mesmo jeito, ó, 9 vezes 2. Qual a raiz quadrada de 9? 3. E aqui o 2, centímetros. E por último, nesse indivíduo aqui, você vai ter que aqui é a diagonal, aqui é 7. Então, você vai ter que a diagonal ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado vai ser igual a 49 mais 49. Diagonal vai ser igual a raiz de 49 vezes 2. Logo, a diagonal, a raiz quadrada de 49, 7. Raiz de 2, centímetros. Pronto! E aí ele faz aí alguns questionamentos, né? Na letra A ele diz, simplificando os radicais que correspondem às diagonais, que regularidade pode ser observada? Se você observar bem, ó, esse 4 ficou de fora, que é o lado do quadrado, e a raiz de 2 ficou dentro. Nesse daqui, o 3 ficou fora e o 2 ficou dentro. Nesse daqui, ó, era de lado 5. Então, a regularidade é que você tem o lado vezes raiz de 2. Então, você pode escrever aí na letra A. É que o lado sempre vai multiplicar raiz de 2. O lado multiplica a raiz de 2. A raiz de 2. E na letra B ele pede, escreva a igualdade, uma igualdade que relacione a medida L do lado do quadrado com a medida D da diagonal. Ele quer uma relação para você ter. Então, você pode dizer aí na letra B, né, que a diagonal é igual a L raiz de 2. Então, você não precisa fazer o cálculo para você determinar essa diagonal de um quadrado. O que você faz? Basta você pegar o lado do quadrado e multiplica por raiz de 2. Toda vez que ele quiser a diagonal de um quadrado, você pega só o lado e multiplica por raiz de 2.
E aí você já determinou a diagonal. Ok? Quinta questão, ele pede para você dizer, no plano cartesiano, os lados ao lado, marque os pontos A, B, C, D, E e F, depois trace os segmentos AB, CD e EF. Agora, sem usar instrumentos de medidas, calcule as medidas de cada um desses segmentos, né? Em UC. Então, ele quer primeiro que você marque esses pontos. Então, o primeiro ponto aqui, ó, é menos 3 e 3. O X é menos 3 e o Y é 3. Então, ó, você vai aqui, ó, traça os segmentos. E aqui, ó. Então, esse é o ponto A. No ponto B, você vai ter o ponto 3 e 7. Então, o X é 3 e o Y é 7. Então, você vem aqui, ó, e no 7. Esse é o ponto B. E ele quer que você ligue esses pontos, certo? Então, vamos ligar aí o ponto A ao ponto B. Ok? No ponto C, você tem 6 e 9. Então, o X é 6 e o Y é 9. Então, o primeiro quadrante também, ó. E o Y 9. Então, esse é o ponto C. No ponto D, você tem 9 e 5. Então, o X é 9 e o Y é 5. Então, também está no primeiro quadrante. Pronto, ponto CD. E os últimos, 5 e 5. Né? Então, X é 5 e o Y é 5. Ó. Já tem a linha dele aqui, então aqui. Esse é o ponto E. E o ponto F é 3 e menos 3. Então, quarto quadrante, né? X é 3, Y é menos 3. Então, esse é o ponto E. F. E aí você liga, ó. Pronto, esses são os pontos que você teria que marcar e os segmentos que você ia traçar. Olha só, só que a proposta da questão é saber a distância de A até B sem fazer, né, sem determinar ou sem usar instrumento de medida, sem usar a jovem régua, certo? Então, como é que você vai fazer? Para você determinar, você pega o ponto B, ó, você vai pegar o X do B menos, né, o X do B menos o X do A, e elevar ao quadrado mais o Y do B menos o Y do A e também elevar ao quadrado. E aí você vai ter justamente a distância do segmento AB. Né? É como se fosse o teorema de Pitágoras. Ó. Esses daqui funcionam como os catetos e aqui fosse a hipotenusa. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, vamos determinar logo o segmento AB. Você tem aqui que o x, né, AB ao quadrado vai ser igual. Quem é o x do B? É 3. Quem é o x do Y? Do A? Né?
O x do A é menos 3. Então, você ia ter assim, ó, 3 menos menos 3 ao quadrado, mais 7 menos 3 ao quadrado. Ok? Por que que eu coloquei esse menos aqui entre parênteses? Pela questão da organização. O menos aqui é a determinação que você tem que subtrair. E esse menos aqui é o sinal que já tem no número, no próprio número, certo? Então, AB ao quadrado é igual. Aí vai ficar 3, menos por menos, perfeito, ó, mais 7 menos 3, 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Então, AB ao quadrado é 3 mais 3, 6 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16. Então, AB ao quadrado é igual a 36 mais 16. AB é igual a raiz quadrada. 36 mais 16 dá 40,52. Então, aí você ia ter 52. Só que 52 não tem raiz exata. Então, se não tem raiz exata, então AB eu posso dizer ainda que é... Ora, eu posso dizer que é 4 vezes 13. 4 vezes 13 dá 52. Né? Por que o 4? Porque o 4 tem raiz exata. E o 13 não tem, né? Se eu decompor, pegar o 52 e decompor, vai ficar nessa ordem. Então, AB aí vai ser igual a 2 raiz de 13. Unidade aí é UC. Unidade é UC, certo? Unidade de comprimento. A mesma coisa você vai fazer por CD. CD ao quadrado vai ser igual. Ora, quem é o x do D? 9. Menos o x do C. 6 ao quadrado. Mais 5 menos 9 ao quadrado. Então, CD ao quadrado vai ser igual a 9 menos 6, 3. 3 ao quadrado mais. Aqui, sinal diferente, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 9, então vai ficar menos 4 ao quadrado. Então, CD ao quadrado é igual. 3 ao quadrado dá 9. Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. 4 ao quadrado dá 16. Então, CD vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Não é comprimento, então desconsidera a parte negativa. CD vai ser igual a 5UC, unidade de comprimento. E no segmento EF ao quadrado vai ser igual. Ó, o x do EF é 3 menos 5 do E ao quadrado mais menos 3, que é o segmento do F, do Y do F, menos o Y do E ao quadrado. EF vai ser igual. Sinal diferente, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior aqui é 5, então vai ficar menos 2 ao quadrado, mais sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 8 ao quadrado. Então, EF ao quadrado vai ser igual. Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Então, vai ficar mais 4, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Base negativa elevada a um expoente par, o resultado também é positivo. Então, 8 ao quadrado dá 64. Então, EF vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 68.
EF, desconsidera a parte negativa, e aí você vai ter que fazer a decomposição. Então, vai ficar 2 vezes 17. 2 vezes... Não, vai ficar 4 vezes 17. Então, vai ficar aí, ó, 4 vezes 17. 4 vezes 17 dá 40, dá 28, vai do... Isso, é isso mesmo. 4 vezes 17. Então, EF vai ser igual a 2 raiz de 17 UC. Pronto, essa era a questão de número 5. Já a questão de número 6, ele diz: a imagem abaixo é composta por triângulos retângulos. Qual é a medida do comprimento do segmento OE? Ele quer do último segmento, né? Então, ele dá um triângulo aqui, retângulo. Ele diz que aqui é 1 centímetro. Aqui é o O. Aqui é o B. E ele diz que aqui também é 1 centímetro. E aí ele prolonga esse triângulo de 90 graus e liga essa intermediação aqui, ó. Também dizendo que aqui é 1 centímetro. Continua prolongando o triângulo, 90 graus, 1 centímetro. Esse ponto aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, e ele prolonga mais uma vez, ó, fazendo sempre 90 graus. E aí ele liga esse último ponto, dizendo que aqui é o E. Ele quer saber quanto é essa distância. Eu vou chamar essa distância de X. Para você fazer essa relação aí, pessoal, você tem que ir por parte. Você chama esse daqui de A, chama esse daqui de B e esse daqui de C. Esse A inicial é a hipotenusa. Então, você vai ter que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 1 mais 1. Né? Vou nem tirar, ó. Vou botar assim, ó. A ao quadrado é igual, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, A ao quadrado é igual a 2. Professor, você não vai botar na raiz? Não, precisa não, ó. Eu vou continuar a relação. Só que, se você considerar esse triângulo, quem vai ser a hipotenusa? O B aqui, ó. E aqui vai ser um cateto desse triângulo aqui. Então, você vai ter que B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ora, B ao quadrado vai ser igual. Quem é A ao quadrado? Ó? É 2. Por isso que eu não resolvi. 1 ao quadrado, 1. Então, B ao quadrado vai ser igual a 3. Deixa que ele é ao quadrado. Por quê? Porque você vai continuar aqui, ó. O C aqui vai ser hipotenusa e aqui agora vai ser cateto. Então, você vai ter que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual. Quem é B ao quadrado? 3. Mais 1 ao quadrado, 1. C ao quadrado vai ser igual a 4. Olha, rapaz, que moleza. Então, ó, para a última relação, o x é a hipotenusa. Então, vai ficar x ao quadrado, aqui também é 1 centímetro, vai ser igual a c ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual. Quem é c ao quadrado? 4. Mais 1, x ao quadrado vai ser igual a 5. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 5. Ok? Então, aí como está em centímetros, centímetro. Beleza. Pronto. Estamos resolvidos a nossa sexta questão. Para encerrar, acabar e terminar, nós temos a sétima e última questão que diz: de acordo com a imagem abaixo, formule em seu caderno um enunciado de um problema cuja solução envolva teorema de Pitágoras. E aí, ó, vocês têm as ruas, rua D, você tem outra rua aqui,
em cima C. E aqui uma rua que corta as duas, que é a rua B. E aqui uma outra rua, que é a rua A. Para você enunciar aqui, ele diz que aqui é 250. E ele diz que essa distância daqui para cá é 150. Você pode anunciar colocar um enunciado perguntando a distância da rua D à rua C. Pronto. Você vai ter aqui que aqui vai ser 90 graus. Aqui é a hipotenusa, cateto, né? Cateto. E aqui o outro cateto, que você vai chamar de X e responde. Ok? Valeu e até a próxima.